Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano, último programa do ano. E dezembro, aquela correria, me diz aí, quem não passou um ano inteiro, quem sabe um pouquinho mais em dezembro, cheio de estresse? E quem não quer realmente começar o ano com menos estresse, com menos correria, de maneira mais organizada, mais leve? Então a gente escolheu esse tema para a nossa sala de hoje e eu recebo aqui a Caroline Batista, que é a nossa colunista, que é psicoterapeuta, especialista em estresse, a Dinara Dalprá, que é empresária, e a Paty Valau, que é coach, especialista em produtividade. Gurias, sejam muito bem-vindas. Como foi, né, esse dezembro, né, cheio de correria? Carol, tu que acompanha, é a tua especialidade, é o teu dia a dia com os pacientes, nas empresas. Como foi, né, esse finalzinho de ano? Atípico, normal, com muito estresse? Então, normalmente essa época do ano, né, o nosso estresse que já vem num acúmulo ao longo do ano, ele sobe enormemente, ele cresce, né? Tem aí pesquisas que estimam justamente que o estresse nessa época, final de dezembro, final de novembro e início de dezembro, esse período ele cresce em 80%. Então a gente chega agora no final de dezembro por aqui, né? E justamente com essa questão de como fazer diferente, né? Em 2023, assim, será que dá para ter um pouquinho menos de estresse, né? Ao longo de 2023? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exatamente. Dá pra gente ter um 2023 com menos estresse? Então, e a grande questão, né, Iva e gurias, eu sempre falo assim que o estresse ele faz parte da vida moderna. Nós não vamos poder simplesmente chegar num momento de linearidade e de ausência de estresse. O estresse foi o que nos permitiu evoluir como seres humanos, então a gente precisa efetivamente dele para continuar buscando os nossos objetivos. Mas qual é a grande questão? Eu diria que tem 2 pontos importantes que nós podemos olhar com carinho em 2023 para ter um ano com mais leveza e menos estresse. E o primeiro deles é a gente sair da automatização. Muitos de nós queremos algo diferente, mas a gente entra na rodinha do hamster e continua pedalando ela no primeiro dia de 2023 e vamos pedalando ela até o dia 31 de dezembro. Que é o ir fazendo sem saber por que está fazendo, né? Vou fazendo, vou cumprir. Exatamente. Então, se eu quero algo diferente, eu preciso pensar que hábitos eu preciso mudar. Estresse requer uma mudança de hábitos. Então, eu preciso, o que está me causando mais estresse? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é pensar o que eu influencio efetivamente. Qual é a minha zona de influência? Então, todos nós temos aquilo que é a nossa zona de influência, eu tenho o poder de fazer alguma coisa, e aquilo que, por mais que eu me preocupe, não vai mudar absolutamente nada. Então, essa zona de não influência, eu preciso deixar que as coisas possam acontecer, que literalmente, né, vamos pensar assim, o universo, o cenário, as energias, o que for que a gente acredite, se encarregue de encaminhar e não perder o nosso sono. Esse seria, acho que, o grande desafio. Então, seriam as duas coisas, sair da automatização e focar muito no o que eu influencio e se eu influencio, o que eu posso fazer a respeito. E nessa influência não piorar, né, o que tá ruim, o que deu um problema e criar coisas e ficar revoltada, enfim, piorando esse cenário. Sim. Né? E fazer a escolha de não piorar o que já tá ruim ou o que não saiu como a gente planejou. Tem um limite de entender o que tá sob o nosso controle e o que não tá sob o nosso controle, porque o estresse também nos tira o controle muitas vezes, né? Muito vivencia aí já com a Carol. E agora, em dezembro, pra ti em especial, né, Dinara, porque tu coordena indústria, tem comércio, dezembro é um mês, né, muito bom, obviamente, por questão de faturamento, mas de muito estresse, de metas a serem cumpridas e tal. Como é que tu administra, né, no teu dia a dia? Como é que agora em 2023 tu pretende ser um pouco mais leve? Eu sei que já tem um acompanhamento, né, da Carol, então o respira, inspira, não pira, já tá sendo... Né? É bem complicado o dezembro, eu acho que para os empresários em geral, principalmente do varejo, para a gente conseguir ter esses momentos do respira, né? Do momento do respirar, porque vem uma pressão do ano todo, para o varejo é o momento, né? É o nosso momento de venda, então
é meta dia a dia, contadinha no dedo ali. A gente teve agora um dezembro com Copa, então, que foi muito intenso. Aqui, né? Aquela coisa de comemorar as vitórias ali da Copa, a gente vendo o que estava se passando. Então, é um mês muito intenso, que a gente acaba, muitas vezes, como empresário, esquecendo da gente, né? E aquele teu momento do respirar mesmo no dia a dia, tu esquece. Tu esquece, eu pelo menos esqueço literalmente. Que é esse automático que a Carol falou, né? Exatamente, tu entra no automático. E aí o que eu vejo, assim, pra mim, acaba sendo dezembro, são os eventos sociais. O que acaba sendo uma válvula de escape daquele momento. Eu vou relaxar. Eu tenho a comemoração da firma, que é aquele momento também que todo mundo, né? A gente se une pra celebrar. A gente passa um ano todo muito na pressão. E aí, dezembro com mais pressão, então aquele momento de estar todo mundo confraternizando em família, com amigos, com a tua galera ali, a tua família. Eu acho que essa coisa ajuda a relaxar. Então, é uma válvula, mas não... Sim, não. Às vezes até ajuda a estressar também, né? Exato. Que a gente O excesso, né? O excesso. Não, ou assim, ter que aceitar todos os convites, ou ter que estabelecer critérios. Para esse evento eu vou, esse não, né? Qual é a minha prioridade? Dá para ficar para ano que vem, no bom sentido? Dá para fazer um encontro com mais qualidade, em vez de... Gurias, olha só, tem meia hora, vamos Porque lá. tem que ir para outro, Já né? tá pensando, não tá Dois presente. eventos por dia, né? Dois eventos por noite, às vezes, Não, né? e aí assim, não tá presente, aí pega trânsito, anda de noite, não tá se sentindo bem, não deu tempo de se arrumar, ou tá com alguém que nem fazia tanta questão, queria estar em casa fazendo outra coisa, né? Então, isso também são fatores, é a nossa parte, Carol, é a nossa responsabilidade de, sim, vou criar a melhor condição possível para estar nesse evento. E tu sabe que isso é uma coisa que é importante, que quando a gente fala de estresse, as pessoas sempre pensam assim de algo grandioso, eu preciso parar e meditar. Né? 20 minutos, ou eu preciso... E no final das contas, é o simples, todo dia, feito que faz com que tu gerencie melhor o estresse. Então, às vezes a gente está no carro, super estressada, pensando uma série de coisas... E se você pode parar e respirar simplesmente ao volante e tomar consciência dessa respiração, né? Porque tu tá ali naquele momento, tomar consciência dessa respiração num simples ato de inspira, expira, estou aqui presente dirigindo meu carro, que horas são, que dia é, já faz com que tu saia dos pensamentos, inclusive repetitivos, e daquele turbilhão. Coloca uma música, pode ficar ali, esse trânsito, ai que ruim, vou me atrasar. Que a Carol falou no início também, né? Tipo, tem algumas coisas que tu não consegue controlar. Se o trânsito tá parado, não adianta, né? Paciência. Sim. Então, o que eu consigo fazer naquele momento? Que posso pensar em alguma coisa, posso ouvir uma música que me relaxe, escutar um audiolivro, um podcast, né? Claro. Enfim. E isso eu acho que, pensando em 2023 aqui, né, que a gente está na virada, Sim. eu acho que isso é uma mudança de comportamento, né? Não é a gente chegar em dezembro e a gente querer fazer. Por isso que é uma mudança de comportamento que vem desde o início do ano, né? Porque às vezes a gente planeja, né? A gente quer virar o ano, janeiro e fevereiro eu vou fazer e acontecer, porque já vou, né? É aquela coisa da dieta também, né? Que a gente vai começar a dieta. Na segunda. Então, já é um estresse também, essa coisa. Tá bom, é janeiro, então agora tem que mudar tudo, melhorar tudo, tá zen, né? Isso que tudo que eu não ia fazer antes, eu vou fazer agora. Não, e aí tu tem assim, ó, tudo que tu quer mudar pro ano novo, né? Mas e o que tu quer manter? Quais são as coisas que tu te orgulha? Quais são as coisas que fazem sentido e que tu quer potencializar, expandir, enfim, e trazer para esse novo ano? Tá lá no trânsito estressado, em vez de pensar o que tá perdendo, o que falta, quais foram as coisas legais desse dia, dessa semana? Do que eu tenho orgulho? Né? A gente tem uma tendência como seres humanos a valorizar muito mais o estresse, o problema, as coisas ruins do que as boas. Mas se a gente começa essa virada de ano... Claro, a questão do agradecer e reconhecer nos traz força, nos traz os recursos internos para chegar num objetivo coerente. Porque achar que vai mudar tudo dia 1º de janeiro, gente, coitado do ano novo, né? Não vai dar conta. Não vai dar conta. Paty, e a questão de, agora falando, né, então amanhã, né, já estamos em 2023, a questão da agenda e do planejamento, ela tem uma influência importante na questão da produtividade e da diminuição do estresse, né? Quando tu tá minimamente ali organizado no teu tempo. Como é que tu vê isso? Porque eu sei que tu faz várias coisas, né, e tal, e
tanto nos teus atendimentos como coach e na tua vida profissional também, e pessoal, por que não? Como é que é a presença da agenda e da organização para diminuir estresse? Eu adoro agenda e uso agenda em papel, uso agenda no celular, uso planilha no Excel. E assim, temos uma coisa em comum que eu sei, que é eu uso lápis na minha agenda. Porque não é porque está programado que não vai mudar. Né? Acontece alguma coisa, recebe um convite para participar de uma gravação ou um evento ou alguma coisa, tem que ter essa flexibilidade. A agenda ela é boa para dar uma noção de tempo e de condições básicas. Eu acho que o grande segredo da organização sem estresse é qual é a melhor condição que eu posso criar. O que é possível? O que depende de mim? Uma coisa que nos afeta, que é um exemplo simples, tu não vai fazer escova e vai para academia depois. Agora, se tu não prestar atenção, tu marca isso na agenda. E o que tu faz? Vai fazer escova, não vai na academia, fica estressado, não vou emagrecer, não vou ser mais saudável. Então, o colocar em perspectiva ajuda a gente a criar a melhor condição possível. Não é perfeita. Né? Eu acho que a grande coisa é abrir mão da idealização. E muitas pessoas dizem assim, não gosto de agenda, fica muito engessado. Não, ela dá justamente liberdade, porque se tu enxerga lá que é um dia que tu tem um turno e tu precisa fazer deslocamento, e tu precisa fazer reunião, e tu precisa pesquisar, e tu precisa estudar, não vai dar tempo. Né? O Excel aceita, pode botar lá 15 coisas, mas não vai funcionar. Então, qual é o horário que tu é mais produtiva? Qual é o horário que tu é mais desperto? Qual é o horário que tu está mais descansado? Eu trabalho super bem das 6 às 8, 6 às 9 da noite. Se deixar, eu fico trabalhando sempre até esse horário. Eu preciso me policiar, porque é o horário que eu vou na academia, porque é o horário que eu volto para casa, porque é o horário que eu vou fazer as coisas com meu marido. Então, como é que... e está tudo interligado. Os papéis profissionais e os papéis pessoais também. O autoconhecimento, né? Claro. Diz que o autoconhecimento é... E essa questão, justamente, que a gente estava falando, é de aproveitar esse momento que ele é propício para fazer metas, né? É propício para se planejar. Janeiro e fevereiro, por mais que estejamos trabalhando e tal, são meses mais leves, porque a incidência da luz, tem toda aquela questão. Então, é um momento para a gente rever hábitos. E essa questão que tu traz, parte da agenda, eu acho que é interessante da gente entender também qual é a intenção que eu quero colocar. Qual é o propósito e a prioridade. Qual é a intenção dessa agenda ou dessas atividades estarem aqui e o que está alicerçado nos meus valores. Eu falo muito isso, sabe, para os meus pacientes. Isso é um valor para ti? Eu sempre brinco, porque eu falo isso, às vezes a minha agenda está lotada. Eu acordo 5 da manhã para ir para academia. Para mim faz muito sentido acordar 5 da manhã e ir para academia e ter um dia inteiro de atendimentos até 7 da noite. Ok, eu vou chegar às 7 da noite, eu vou estar cansada, mas eu não deixo de fazer, porque a academia eu sei que é sustentação para aliviar o meu estresse. E então isso eu já faz sentido para ti. Às 5 da manhã eu não consigo nem abrir o olho. Exato, Não mas fala o meu comigo marido a às mesma 5 da coisa. manhã. O meu marido diz assim, como que tu consegue isso? E a minha produtividade é às 6 da manhã. Então, assim, mesmo essa semana eu desmarquei treino para poder trabalhar das 6 às 9 horas da manhã, que é o meu auge da produtividade. Eu sei que à noite vai ser um momento, né? O meu momento de eu acho relaxar. que forçar ou querer fazer uma coisa diferente gera o estresse também, né? E a importância da gente ter esses momentos de cuidar da saúde, do bem-estar, da beleza, por que não? Dar uma parada, né? Então, eu já tive a oportunidade de ver a agenda da Carol, tem esses momentos, assim, né? Passear com os cachorros, não sei o quê. Ela tá lá super passear com os cachorros, não sei o quê. Tudo colorido. E tu quer ver uma coisa, a gente falou agora é época de férias, né? Muita gente vai viajar e tal. Como é que vocês ficam quando tem que pegar um voo às 5 da manhã, às 4 da manhã? Sim. Fica estressado. É um fator estresse. Tu tem que arrumar mala, tem que organizar a casa, tem que ver como é que fica bicho, planta, mala, enfim. E aí tu tem que acordar às 2 da manhã para sair, estar no aeroporto às 3. É óbvio que vai ser estresse. Não vou viajar? Vai, né? Então, qual é a melhor condição possível? Na véspera tem um dia mais tranquilo, organiza o que é, te certifica que as coisas estão prontas antes, com o mínimo de antecedência. E é bom, aconteceu alguma coisa, trocou o voo, enfim, ok, o que eu posso fazer com isso? Vou pedir uma ajuda, né? Acho que o pedir ajuda é uma coisa importante, aqui na confraria a gente tem muito isso, né? De, não tô sabendo resolver, Carol, tu te mudou de cidade há pouco tempo, eu tô me mudando, como é que tu fez para comunicar? Como é que tu fez a tua mudança? Né? Essa lema do ano, acho que é o criar condições coerentes com os valores.
essa questão que você fala de pedir ajuda me lembra muito uma situação. Eu sempre fui de fazer as coisas, resolver as coisas em casa, né? Então, eu resolvo o super, eu resolvo... eu que cuidava do orçamento doméstico e tal. E o meu marido, beleza, assim, a gente... Comecei a trabalhar, viajar muito, né? Trabalhar muito mais depois da pandemia. Viajar muito, acabou, né? Super esquece e orçamento doméstico, quando dava, eu dava uma olhadinha. Eu não precisei pedir. Ele assumiu o super, ele assumiu os cachorros, ele assumiu o orçamento, pagar conta e tal. Quando Mas é que eu vi... o Zé é um rapaz diferenciado, né? Então fala, conversa, Exato. né? Se não tiver um Zé em casa, Exato. conversa, pede, Como né? é importante tu ter essa ajuda para essas coisas pequenas do dia a dia, Claro. né? Sim, que senão te toma muito tempo isso. Usando o Isso teu te toma dia, muito usando esse tempo. teu dia de exemplo. Acordou às 5 da manhã, treinou, fez lá um monte de atendimento, chegou às 7 da noite. Tu não vai não pro vai. super. Ah, bom, é isso ou isso? Tá bom. Sim, vou. se tu não tem então como, eu vou né? num super perto de casa com a lista do que eu consiga carregar para não precisar ficar fazendo um monte de viagem. E às vezes é até isso, tipo, agora dezembro tem a questão de festas de fim de ano, de como foi a organização, enfim, como é que a gente faz lá em casa? A gente organiza, eu organizei no começo do mês. Eu já sabia quem ia levar o quê, porque um vai estar viajando, o outro vai estar com criança, outro vai... Paty, mas tu não é parâmetro, né? Tá toda Tá, organizadinha. esse ano, eu preciso dizer, esse ano eu me puxei. Afinal, 20 o de meu novembro. ainda não tá muito... Ai, ó, compra de Natal, Não, dia é não. 24 que horas fecha o shopping, né? não, eu só mas comprei compra um ontem porque quer. eu tava com a minha mãe, porque Gurias, senão era dia 24. Eu preciso dizer que Tá esse no ano eu me limite. puxei. Dia 20 e não poucos sou. ali de novembro, eu já tava com a agenda toda marcada de salão, aqui é escova, aqui é pé, aqui é depilação, aqui tem evento, aqui não que tem. entra, guria, E porque os são- presentes comprados. Eu 2020 entrei em dezembro com os presentes comprados. 2023 eu preciso de coach com a Paty. É, Precisa, ó, Vamos tá? Gurias, mas utiliza nosso planejamento aqui do nosso Sim. tempo, para não gerar estresse com a nossa produção. Olha a pressão do É, tempo, a questão né? do tempo, né? Já começando. Gurias, queria, assim, uma dica rápida, né? Eu sei que vocês já passaram por vários pontos, mas se a gente puder pensar, assim, um aspecto importante agora para esse começo de ano, para 2023, para a gente ter uma vida com menos estresse, um pouco mais organizada. Carol, começa contigo. Bom, eu acho que aqui a minha dica é: entenda qual é a realidade que você quer ter na sua vida em 2023. E a partir dessa realidade, pense justamente quais os hábitos que você precisa mudar. Pequenos hábitos, nada grandioso. Um pequeno, simples passo por dia faz essa mudança ocorrer lá no final de 2023. Aquela vibe, né? Em 31 de dezembro de 2023, você vai agradecer por ter começado. É, né? mais ou menos Verdade. isso. Dinária, por favor. Eu acho que é o autoconhecimento. Eu acho que é importantíssimo o autoconhecimento. E construir isso ao longo do ano. Não esperar chegar dezembro e querer achar que tu vai mudar. Chegar ali em novembro já, achando que tu vai mudar alguma coisa. Se eu não vou mudar para novembro e dezembro, né? Que são os meses mais, eu vou mudar. Tu não vai mudar. Então, eu acho que é um trabalho aí que tem que começar janeiro adentro com autoconhecimento e uma construção, a tua construção, para não chegar lá e esperar tudo de novo do janeiro e fevereiro do ano que vem. Coitado do janeiro e fevereiro, né? o ano próximo sempre é o, né? É o Salvador. Sofre, É o Salvador. sofre. É. A minha dica é, antes de fazer as metas, né? Antes de pensar no que quer do ano, é o que quer levar pro ano. O que conquistou, quais são os orgulhos, quais são aquelas coisas assim que isso aqui é meu e eu tenho orgulho disso. E a partir... Ainda agora, de 2022, assim, até hoje. foi fazer assim, dia 1º, dia 31, enfim, quem vai fazer hoje, né, mais tarde, essa organização é o que eu tenho orgulho, o que é meu e que eu quero levar adiante. E depois fazer a lista de o que quer mudar ou o que quer fazer diferente, para já começar a lista, assim, apropriada, sabe, de coisas boas. Senão é assim, falta isso, a pessoa vai murchando e daí realmente deixa para dezembro, porque passar o ano inteiro sofrendo para fazer isso tudo não vai rolar, né? Gurias, muitíssimo obrigada por estarem nessa última sala aqui com a gente, que foi leve, do jeito que a gente quer que seja realmente 2023, com pouco estresse dentro do possível, que a gente entenda que a gente consegue controlar e o que não conseguir controlar, enfim, respira, inspira, não pira ali, né? Gurias, muitíssimo obrigada. Então, fique aqui com a gente, que a gente tem um intervalo rapidinho e a gente segue no próximo bloco falando de coisas muito especiais agora para esse final de ano e começo de 2023.
a gente está aqui no último quadro Você Bem deste ano, né? Terminando aqui 2022. E o que a gente quer? Saber previsões para 2023, óbvio, né? Então, hoje eu recebo aqui com a gente a aromaterapeuta clínica e astróloga Aline Alves. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, hoje. E nos conta, né, chegando o último dia do ano, o que a gente pode esperar de 2023? Um ano que, pelo que tu me disse, é regido pela Lua, isso? E que eu tô na corzinha da Lua, isso? Tá na cor da Lua. Iva, primeiro, obrigada, né, por me convidar. Eu amo falar de astrologia. E sim, tu tá na cor da Lua, que é essa azul clarinho, lilás, né? Ano que vem, então, 2023, a regência do ano é a Lua. O que a gente pode esperar? Um ano sensível, né? A Lua, o signo regente da Lua é o Câncer, signo de Câncer, que a gente vai ter abordagens nos nossos antepassados, da nossa família, das nossas emoções mais guardadas, congestionadas, né? Então é um ano que vai falar das emoções, de cuidar do nosso feminino, mas lembrando que o feminino submisso, porque a Lua ela é muito espontânea, prova disso tem a ver com as marés, né? Que tem as suas próprias vontades, os seus próprios ciclos. Então a gente vai precisar respeitar melhor os nossos ciclos ano que vem. E esse ano de 2022 foi um ano regido por Mercúrio, né? Isso. Fica algum resquício, assim, ou já literalmente na virada aqui, né, do calendário, a gente já consegue ver diferenças? Fica. Os planetas de trânsito curto, né, como o Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, a Vênus dos relacionamentos, o Sol, que é o signo que a gente nasce, que é a nossa espontaneidade, a Lua das emoções, Marte do nosso impulso, são planetas comportamentais e de ciclos curtos. Então, eles estão o tempo todo no ano nos acompanhando. E a gente tem uma virada do ano com Mercúrio retrógrado. Ai, né? Jesus, Vocês retrógrado. já souberam de Mercúrio retrógrado, né? Conta um pouquinho para as meninas, né? Eu, na minha agenda, todos os anos, eu marco, tipo... Quais são os períodos de Mercúrio retrógrado, porque influencia, eu noto, né, na comunicação, na questão dos conflitos. Eu não assino nada de novo, não assino contratos em Mercúrio retrógrado. E a gente está, inclusive, né, em Mercúrio retrógrado agora, no finalzinho de ano. Estamos no Mercúrio retrógrado que que vai até dia 18 de janeiro. Então, nós estamos com o final do ano até janeiro do ano que vem, janeiro de 2023. Com essa influência do Mercúrio parado no céu. O Mercúrio retrógrado, tirando toda essa vilania dele, né, ele é responsável... Ele leva a culpa por coisa que não é dele, né? Eu até costumo falar assim, aproveita que tu fez alguma coisa de errado e culpa ele, já que ele está no céu, ele já tem as costas largas mesmo, não tem problema nenhum. Mas Mercúrio retrógrado, ele prejudica a comunicação de uma maneira geral, né? A comunicação escrita, falada, escutada, né? Então, é importante a comunicação das redes sociais. A gente teve um Mercúrio retrógrado esse ano que o WhatsApp parou, né? Então, bem nesse período do Mercúrio retrógrado. Não tem como a gente parar a nossa vida com o Mercúrio retrógrado, mas se eu precisar assinar um contrato, se eu precisar resolver uma questão, que eu leia exatamente as letras miúdas nesse período, né? E agora, cuidado com os atrasos, né? Que pode ser de uma viagem de fim de ano, né? Olhar se não vai perder um voo, né? Olhar se está tudo certo diante disso. Mas o Mercúrio vai estar retrógrado em Capricórnio. E estando retrógrado em Capricórnio, ele vai pedir para a gente olhar melhor para os nossos negócios, para o nosso trabalho, né? Também é uma parada para a gente enxergar melhor uma situação de negócios e entrar um ano mais organizado. Então, não é de todo ruim, não. Bom, menos mal, né? Então, até dia 18 agora de janeiro, Mercúrio retrógrado, um ano, né, regido pela Lua. Tu comentaste no início que é um ano que estaremos mais sensíveis, né? E como usar de maneira positiva essa sensibilidade, né? Que não vai ser só chororô ou, tipo, se ofender com mais facilidade, né? Ficar realmente mais emotivo. Mas também tem um lado positivo, né? De estar mais ligado, talvez, à intuição. Exatamente, Iva. Já que o signo que rege é Câncer, olhar para a nossa introspecção, para o nosso inconsciente, com terapias, né? Aí as terapias, elas são muito
terapias convencionais, integrativas, são muito importantes para nos acompanhar esse ano, para que a gente tenha um pilar mais construtivo, né, e assertivo para as nossas decisões. Se a gente acompanha um trânsito de uma lua, se a gente acompanha um trânsito diante do nosso mapa, para ser mais singular, a gente consegue ter um ano mais fluido, com mais fluidez, com mais calma, para a gente poder ir no fluido, no flow daquele caminho. Ano que vem também é uma rodada de eclipse. E eclipse fala da Lua, né? Então, já um ano regido pela Lua, com por forte acontecimento, por forte influência desse eclipse, também é importante que a gente cuide. Nós estamos numa rodada de eclipse eixo Escorpião-Touro, desde novembro do ano passado. São 2 anos de rodada de eclipse, que esse ano, agora completou um ano, que a cada 6 meses a gente tem aí um efeito colateral desse eclipse, uma terminada de ciclo, que finaliza em novembro do ano que vem. Esse eixo, para que todo mundo saiba, ele significa quais são os teus desejos mais íntimos, que é Escorpião, que está lá nas tuas entranhas, e o que tu fazes para realizar. Que é Touro, preto no branco. Enquanto Escorpião duvida um pouco, fala, não, eu nem queria isso, o Touro fala, eu queria sim. Então, toda vez que vocês lerem na internet que está acontecendo um eclipse, é importante que vocês vão saber que ele vai se desenrolar nos próximos 6 meses, quando chegar no signo oposto. Então, agora, dia 8 de dezembro, nós tivemos um eclipse que vai se desenrolar lá em maio, quando chegar em Touro. E lá em maio vai se desenrolar em novembro para acabar. Já bota na agenda, então, né? Já bota na agenda, que é um ano de colocar os desejos para fora e realizar. Nós a estamos gente adora, ganhando né? esse embajamento. A mulher com freio de batom é muito, vai lá, hashtag vai lá e faz. Então, perfeito isso, olhar para dentro e colocar, né, para a realização. É o ano das mulheres. Que bom, né? Que bom, que bom. Temos boas notícias, então, colocando aí o pezinho em 2023. Aline, muito obrigada, né, por esses insights aqui de como será, né, 2023, sobre o ponto de vista dos astros, né? Então, mais uma vez, né, que a gente tenha um ano realmente pleno de paz, de alegria, de realizações e que seja efetivamente o ano de todas nós mulheres, tá bom? Muito obrigada, Aline, mais uma vez. Resoluções de ano novo. Pois é, né, janeiro 2023, aquele monte, né, de definições, de objetivos, de metas que a gente coloca para si no ano que começa. Mas você sabia que o cérebro pode nos boicotar e daqui a, sei lá, uma semana a gente perde toda aquela motivação? Justamente para falar sobre isso, como que a gente pode deixar essas resoluções de final de ano realmente virarem, né, objetivos, metas e resultados, é que eu recebo aqui hoje no nosso Carreira em Negócios a Virgínia Hag. A Virgínia é economista de formação, especialista em neurociência, empresária, consultora com uma vasta experiência internacional, minha amiga do coração, parceira de vários projetos de consultoria. Vi, que honra te ter aqui hoje, né? Diretamente de São Paulo, aqui com a gente, presencialmente na nossa sala. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, justamente sobre essa tua longa pesquisa e trabalho, né, com o cérebro, com líderes. O que a gente pode fazer, né, para que as nossas resoluções de começo de ano, elas efetivamente estejam presentes no nosso dia a dia, se transformando em resultados, né? Bem, Iva, um prazer aí, agradeço o convite, agradeço a todos vocês aí a presença. Bem, Iva, tem uma pesquisa de um professor inglês, o Richard Wiseman, que mostrou que somente 12% das resoluções de ano novo, ou seja, aquelas coisas que nós gostamos de fazer, né, na virada do ano, imaginando um ano melhor, uma vida nova, uma carreira nova, elas acabam acontecendo. E isso não se deve somente à questão da procrastinação ou à falta de determinação, mas a questão-chave é que a função cognitiva de planejamento é uma das funções mais sofisticadas do cérebro humano e mais complexas. Então, a gente precisa, ao longo da nossa vida, se a gente quer realmente realizar os nossos projetos, as nossas decisões, se tornar um melhor planejador e executor de nós mesmos, nós temos que aprender a aprimorar essa função cognitiva do cérebro. E como que faz, Via? Tipo, Bem, dá alguma dica pra gente. Isso passa tanto por a gente conhecer e criar estratégias para lidar com os vieses do cérebro humano, que todos nós temos, né? Eu vou explicar alguns deles aqui, dar algumas dicas interessantes para vocês, e também por a gente identificar os nossos próprios gatilhos que nos impedem e nos tiram lá dos nossos trilhos, dos nossos sonhos, né?
todos nós temos o que a gente chama de uma imunidade à mudança. Tal como o nosso corpo reage a anticorpos, né, a coisas novas, né, o nosso cérebro também reage a qualquer mudança. É uma resistência, né? É uma Me resistência. Deixa quieto. O ser humano gosta de ficar na zona de conforto, né? Porque é até uma questão de sobrevivência. Qualquer coisa nova vai demandar um esforço do cérebro, né? E o nosso cérebro não gosta muito disso. Ele gosta de manter energia para nos manter aí vivos, né? De fato. Então, algumas dicas que vão ajudar vocês, sem dúvida, a se tornarem melhores planejadores e executores, em vez de vocês lançarem, né, a resolução de ano novo para 2023, pense em algum projeto para 100 dias. Né? Porque com isso vocês vão estar se alinhando a um dos vieses do cérebro humano, né, que é essa tendência da gente ficar no curto prazo. Né? Porque longo prazo demanda energia, requer esforço, o cérebro não fica confortável. Então, se vocês projetarem alguma coisa, o que eu vou fazer nos primeiros 100 dias do ano? Vai ficar mais fácil, o cérebro vai se sentir mais confortável, menos desafiado para isso aí. O segundo é que também, ao você pensar em 100 dias, você vai reduzir uma tendência forte que o nosso cérebro tem de superestimar o que nós podemos fazer no curto prazo. Que isso também leva à frustração, aquele gás na hora. Se você, né, pensar em 100 dias, vai ficar mais fácil de você pensar nas grandes categorias chaves das atividades para você realizar o teu projeto. Né? Então, por exemplo, digamos que o meu projeto para 2023 seja escrever um livro. Em 100 dias eu não consigo escrever o livro, né? Pelo menos não o primeiro. Mas eu consigo talvez pensar em estabelecer um objetivo de, vou escrever o primeiro capítulo. E daí no meu planejamento vou pensar, bem, quantas páginas esse capítulo vai ter? Né? 20, 25 páginas. Né? Quais são os grandes conjuntos de atividades que eu vou fazer? E daí você consegue quebrar, né? Vou revisar a bibliografia, vou estruturar o capítulo, vou começar a redigir. Se 100 dias tem mais ou menos 14 semanas, eu tenho que pensar, quantas horas eu vou ter por semana, de fato, para escrever. Isso é um extra, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu não tenho muitas horas. Então, isso vai facilitando você se tornar um melhor planejador, porque você vai realmente ser racional. Né? Outras dicas importantes. É importante que você procure estabelecer os seus projetos num dia neutro, né? Que você não esteja assim num estado emocional nem de muito otimismo, euforia, nem depressivo, assim, um estado neutro. Você vai tender a ser mais racional, ser mais realista em relação ao que você realmente pode fazer. Né? Evite essas coisas muito utopias, idealismos, né? Procure, de fato, selecionar algo que você queira, né? Não seja algo que é a tua família que está querendo ou o teu chefe, mas é um projeto que é teu, né? Que realmente te anime e te inspire. E algo que tem a ver com as suas competências acumuladas, com a sua rede, né, de networking, né, Iva? Você que está sempre falando muito sobre esse tema, que é um tema importante, e que o contexto seja algo importante ali no contexto. Né? Então, essas dicas vão te ajudar a você ser mais realista, né, estabelecer algo que seja realizável em 100 dias, e depois desses 100 dias você vai aprender, né, a identificar aqueles gatilhos que também te tiram dos teus trilhos, e você vai se tornando, nos próximos 100 dias, já um melhor planejador e executor. E aí já pode ser o passo seguinte, né? O próximo 100 dias já pode ser algo num nível superior, né? Então, isso. Acho que essa questão, o juntar o realista com os 100 dias, Vi, acho que é uma combinação bastante interessante, com certeza. Isso. E tem mais duas coisas fundamentais aí, né? É você também procurar se imaginar, ao final desses 100 dias, né? Como é que eu vou estar me sentindo, o que eu vou estar pensando e quais vão ser as minhas emoções. Ao você se aproximar do seu avatar, você diminui a distância entre o seu eu de hoje e o seu eu do futuro. O seu cérebro vai ficando mais confortável, né? Ou seja, o seu objetivo futuro, né, ele vai se tornando cada vez mais próximo, né, cada vez mais vivo e tangível para você. Isso ajuda bastante.
Vi, adorei, né? São dicas baseadas em ciência, né? Em muito estudo. Então, ali são dicas práticas e que tem muito sentido, comprovadas cientificamente. Então, muito obrigada por ter, já nesse início de ano, colaborado com a gente, Vi, para que realmente as nossas metas se tornem algo realizável. Obrigada por estar aqui com a gente. Te quero outros momentos, né? Que não esteja na Itália, viajando pelo mundo, em São Paulo, que seja aqui conosco para compartilhar o teu conhecimento, que é sempre muito rico. Obrigada, Vi. A joia, muito obrigada e um excelente ano aí para todos. Estamos no verão, uma época de praia, piscina, só que umidade, né, na região íntima feminina pode não dar muito certo. E eu vou contar para vocês hoje, nesse Deixa que eu te conto, eu não, né? Doutora Fairuz Helena, que é nossa dermatologista, colunista aqui do programa, vamos falar sobre um tema, né, desse momento, né, mais de férias, descontração, que a gente anda com o biquíni molhado para cima e para baixo e tal. Isso pode dar ruim, né, Fairuz? Com certeza. A candidíase é uma condição que é multifatorial. Algumas mulheres, inclusive, têm quadros de repetição, Iva. O que é isso? É ter aquela crise uma atrás da outra. Pelo menos 4 ao ano já é diagnóstico de candidíase de repetição e algumas mulheres vão ter isso somente no período do verão. E o que pode estar relacionado, né, com a candidíase? Além do biquíni molhado, a gente sabe que o verão é aquele momento que a gente relaxa, toma um pouquinho de bebida alcoólica, às vezes um sorvetinho, um docinho, né? A gente muda um pouco o nosso padrão dietético, isso pode, né, aumentar a população de cândida no canal vaginal. E além dos fatores que a gente habitualmente tem, né? Não é o nosso hábito aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ficar exposto à praia, né? Ficar muito tempo ali com aquele biquíni molhado. Então, a gente sabe que é uma coisa muito pontual. Então, se isso acontece com você no período do verão, tente tomar alguns cuidadinhos de tirar aquele biquíni, trocar daqui a pouco, porque a gente sabe o quanto isso pode ser desconfortável. E quais são as formas de tratamento, doutora Fairuz, da candidíase? A candidíase, então, assim, primeiro, o que ela é, né? É um desbalanço, um desequilíbrio da nossa flora vaginal. Nós temos, habitualmente, no nosso corpo, cândida, a gente tem também alguns lactobacilos vaginais, e eles vivem de uma forma, assim, em harmonia, né? O que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio da nossa microbiota, da nossa flora vaginal, a cândida ela vai aumentar em relação à população de lactobacilos e com isso a gente tem alguns sintomas. E esses sintomas normalmente eles são assim, uma coceira, um corrimento mais esbranquiçado, assim, às vezes com aspecto de queijinho coalhado, a pele da região do introito, da vulva, ela fica mais avermelhada, podem surgir algumas fissuras e isso levar até dor na relação. Então, para a gente manter, né, a nossa região íntima bem e funcionante, saudável, a gente precisa tratar nos primeiros sinais. Normalmente, nos quadros agudos, a gente precisa fazer uso de um antifúngico, então é importante que num quadro agudo a mulher procure atendimento com um dermatologista, um ginecologista, algum profissional que saiba lidar com essa situação. E aí a gente utiliza medicamentos, pode ser por via oral, medicamentos tópicos, e às vezes até a combinação dos dois. Fora do laser também pode ser usado, não? Pode, isso que eu ia falar. Fora do período da crise, a gente tem tratamentos preventivos. Então, se a mulher ela tem muitas crises, a gente vai fazer algumas medidas para que a gente minimize o surgimento das crises. Das formas de tratamento preventivo, a gente pode utilizar uma suplementação via oral de lactobacilos. A gente tem fórmulas específicas para candidíase. A gente também orienta que a paciente evite consumo de carboidrato em grande quantidade. E também tem o laser. O laser é um dos meus queridinhos no consultório. Eu falo para as pacientes, a gente vai fazer um protocolo de 3 sessões. Elas fazem a primeira sessão e muitas vezes não aparecem mais. Porque já foi... Porque resolve. E por que o laser dentro do canal vaginal, ele vai ter esse papel? O laser, ele, quando faz o aquecimento dentro do canal vaginal, ele vai tendo uma ação fotobiommoduladora, então ele vai diminuir a população de cândida. Além disso, ele vai controlar o pH, porque a microbiota, ela também está relacionada com um pH vaginal mais adequado. Normalmente, a cândida não é muito favorável a um pH ácido,
como do canal vaginal, que é em torno de 3,5, 3,8. Nesse pH, a gente tem muito mais lactobacilos, muito mais, né, a presença dessa bactéria que vive de forma harmoniosa com a gente. Quando a gente, então, melhora o pH e diminui a população de cândida que tem ali, a paciente ela fica muito, né, por muito mais tempo livre das crises. Então, assim, eu já nem falo mais um protocolo de 3 sessões, eu digo, vamos fazer uma sessão de laser, um laser de erbium dentro do canal, que não dói nada, que é muito confortável, é um laser que é muito tranquilo de ser feito, a paciente faz, volta imediatamente para suas atividades e a gente depois reavalia. Se for o caso de você voltar a ter quadros de candidíase de repetição, a gente repete o protocolo. Perfeito. Então, assim, tem tanto cuidado bem pontual, quanto para quem tem crises mais frequentes, né, para controlar isso. E sempre, né, com cuidado que a gente traz aqui esse tipo de assunto, que às vezes é um pouquinho mais delicado, não se fala tão abertamente de saúde íntima, né, feminina. E a gente tem uma colaboradora que a gente ama ter por aqui, que é a doutora Fairuz. Muito obrigada por falarmos hoje sobre candidíase. Busque mais informação, busque o seu médico, né, de confiança, dermatologista ou ginecologista. Se sentir qualquer ardência, coceira, como a doutora Fairuz falou, né, o corrimento, né, com uma coloração, um aspecto diferenciado, fique sempre alerta, né? É muito importante a gente cuidar da nossa saúde e por isso estamos aqui no programa, né, da Confraria do Batom para falar abertamente desses assuntos com você que está em casa e nos acompanha. Obrigada, Fairuz. Obrigada, pessoal. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli, sócia do Vieira Ravadelli, responsável aqui pelo cenário. E hoje eu tô com uma convidada confrade, a Andressa. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mi. Agradeço muito o convite para estar aqui. Que delícia! E agora eu fiquei sabendo que a Andressa começou na confraria junto comigo. Estreamos juntas na confraria. Não tem muito tempo, mas já temos um tempinho de cancha aí. Coisa boa! E a Andressa também é sócia proprietária de uma imobiliária. Isso mesmo, a Leaf Imóveis. A gente tem uma proposta de imobiliária boutique bem legal, bem focada no cliente, buscando trazer uma parte um pouco mais humana, tirar o processo mais rigoroso da parte das imobiliárias grandes, assim, sabe? Então, a gente vem com esse foco principal em cuidar do cliente, assessorar esse cliente do início até o fim do processo, deixar a compra ou a venda do imóvel, claro, bem leve para ser um momento que deveria ser gostoso, né? Sim, que delícia, coisa boa isso. E também a gente traz hoje o assunto do novo morar, que também linka com essa questão de humanizar os atendimentos e de conseguir compreender esse processo tão especial que o cliente tem passado nesse momento, tanto de compra como de venda, né, Andressa? Como que tu sente, assim, no mercado esse novo morar, essas novas prioridades, esse movimento pós-pandêmico também de prioridades? Com certeza, Mi. Eu acho que, assim, na questão do pós-pandêmico, a gente viu uma tendência, assim, altíssima do pessoal migrando muito de apartamento para casa, saindo do centro da cidade, do movimento e se isolando um pouco mais, óbvio, por conta da quarentena, mas agora o pessoal ficou com esse sentimento de querer um pouco mais o verde, de estar com um ambiente bem iluminado, de ter espaço, de poder trazer tudo que ele tinha antes fora de casa, trazer para dentro. Então, o que antes era um lugar para tu dormir, para tu descansar pós-trabalho, pós todo o teu lazer fora de casa, hoje o cliente quer trazer tudo para dentro de casa. Sim, trazer esse olhar bem interno para esse ninho, essa proteção, né? Que é a nossa casa, é o nosso lar, o nosso refúgio. Que gostoso. E me conta também essas características que antes os clientes não davam tanta importância, como, por exemplo, tu comentaste aí de iluminação natural, até dessa questão, assim, de estímulos visuais, do que essa janela vai mostrar no decorrer do dia, essa questão até, digamos assim, poética, de conseguir sentir a sua casa, né?
porque ali tu vai passar boa parte do tempo, então tu precisa ter esse olhar bem mais atento às necessidades e também às questões de prazer no morar, né? Com certeza, eu acho que uma tendência que vem muito forte, que nem tu falou, a questão das janelas, e vem sendo utilizada inclusive nos lançamentos de construtora, vai se ver muito por aí ainda, é a questão da iluminação natural, das amplas esquadrias. Então, esquadria chão ao teto, esquadria que abre por completo, integrando bastante a parte interna do apartamento ou da casa, enfim, com o exterior, deixando essa coisa do teu verde, mas não tá ainda dentro de casa, ou inclusive integrando varandas e, enfim. A paisagem entra dentro... completamente, porque é uma coisa que o pessoal notou que faz falta no dia a dia, faz falta para tu viver em casa, tu ter um pouco de contato com a natureza, sabe? Então, isso é uma tendência que vem forte, muito cliente querendo ou área externa ou algo que o faça conectar com a área externa. E a dica também para quem está procurando, então, um novo imóvel, é observar essas questões visuais, né? O que essa janela mostra e também essa questão da privacidade, né? Com certeza, é muito importante, porque muitas vezes tu tem realmente esse janelão, uma grande iluminação, mas essa vista pode estar um pouco bloqueada, o que para muitos talvez não importe, mas é algo que deve ser olhado sim, por conta de tu estar dentro da tua casa, querer te sentir confortável dentro do teu lar e, de repente, tu tá dando de frente com uma janela de um vizinho. Óbvio, muitas vezes não tem como eliminar essa opção, né? Muitas vezes é um apartamento muito bom e que realmente dá na janela do vizinho, mas é uma questão a ser pensada se é uma prioridade para ti como cliente ou não. Perfeito, perfeito. Então fica aí a dica da iluminação, do visual, né? Observar o que está se vendo. Ventilação natural também, que é algo muito importante, né? E a gente vai, então, nesse movimento também de humanização das escolhas, quando não se deixa levar por aquele estresse de precisar encontrar imediatamente a nova casa e de sim conseguir observar todos esses detalhes a longo prazo, né? Procurar com calma, que seja uma procura leve, que seja um momento especial mesmo para tu conseguir pensar nessas escolhas e fazer o mais acertado possível. E ter ali sim, então, o teu refúgio, a tua casa de viver, o teu ninho, com esses novos aspectos do novo morar, esse olhar mais carinhoso para nossa casa. Exatamente. Andressa, muito obrigada pelo ter aceitado o nosso convite, pela tua presença, pelo teu gancho também, que tem tudo a ver com Casa de Viver. Obrigada, Mia. Eu que agradeço. Foi realmente um prazer estar aqui, poder trazer a visão da LIF e o que a gente procura mostrar para os nossos clientes. Poder trazer aqui e mostrar um pouco mais. Muito obrigada e, pessoal, até o próximo sábado. Chegamos ao final de 2022 e nesse novo ano inteirinho que eu e você temos, eu desejo que você se dê permissão. Permissão de construir relacionamentos saudáveis e produtivos, de chegar naquele lugar de carreira, de ser você mesmo. Permissão para que você possa, sim, encontrar leveza nos seus dias e ter uma relação saudável com o estresse. Porque, afinal de contas, é normal sentir estresse, mas não é normal viver estressado. E viver com leveza é saber viver. E isso, sem dúvida alguma, é uma questão de escolha. E essa escolha é que eu desejo para você. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até a próxima. E nós, do Escritório Vieira Ravadelli, gostaríamos de agradecer a vocês pelo carinho que depositaram no nosso querido Casa de Viver. Agradecer também aos nossos parceiros presentes aqui no cenário, Delinha, Marmobel e Lux, que graças a eles também o Casa de Viver existe. Exatamente, sem vocês nada disso faria sentido. Exato. Obrigada por todos que assistem, nos mandam mensagens. Queremos desejar também a todos muita saúde, sucesso, dinheiro, lazer, prazer, amor e paz. Olá, pessoal, bom dia. Cada novo dia traz a oportunidade de uma vida nova. Um novo ano
traz 365 dias de novas oportunidades. Passando para desejar para vocês um excelente 2023, que vocês possam aproveitar, que nós possamos aproveitar cada novo dia para construir a vida que nós queremos para nós. Muita sabedoria, muita prosperidade, muita integração com a família e muito amor, para que 2023 seja um ano muito positivo para todos. Beijo no coração de todo mundo. Chegamos ao final de mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV, mas não é só o final desse programa, né? Hoje é o final dessa temporada, é o final do ano, né? Dia 31 de dezembro de 2022. E passo por aqui para agradecer daí não só a tua audiência hoje, mas todo a tua trajetória com a gente aqui no programa. É só gratidão, né? A nossa equipe maravilhosa que foi super paciente com a gente nesse ano, já que estávamos debutando, né, na TV, as nossas colunistas, aos nossos parceiros e apoiadores e principalmente a você, né, em especial as mulheres que nos assistem, mas todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa e fazem desse passo da confraria algo muito especial. Então, o meu maior agradecimento a vocês todos que fizeram, né, acontecer esse projeto, né, aqui dentro da confraria e desejar que o ano de 2023 seja pleno de muita saúde, de muita prosperidade, de muita harmonia, de muitas realizações para vocês, para a equipe, para o pessoal da RDC, para todos nós. Então, muito obrigada e um feliz ano novo para ti.